amados, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco nas orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Na realidade, nós estamos trabalhando no aprendizado das orientações, né? Vamos ser lúcidos, tá ok? E hoje nós vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos, o capítulo que se chama Lembranças. É o capítulo 28 desta obra, Lembranças. Não te prendas às tristes lembranças do passado. Não te prendas às tristes lembranças do passado. Imaginem vocês que todos nós temos lembranças positivas e negativas. Todos nós temos vivências positivas e negativas. Todos nós temos encontros, reencontros, desencontros. Todos nós, invariavelmente. Mas a frase inicial é: não te prendas às tristes lembranças do passado. Ora, se a gente tem lembranças tristes e alegres, se nós temos encontros, desencontros e reencontros, por que inúmeras vezes a gente fica preso a lembranças tristes? Por que inúmeras vezes a gente fica preso aos desencontros e não aos encontros e pula desencontros e vai para o reencontro? Por que o negativo quase que somatiza o nosso estado íntimo? Veja, não te prendas às tristes lembranças do passado. Olha a continuidade. Não vivas a rememorar os episódios infelizes que, tanto quanto possível, deves apagar da memória. Tanto quanto possível, ainda que nós não apaguemos tudo, é um esforço que a gente apague. Veja, não apagar a título de não desfrutar do aprendizado, nada disso. É apagar para a gente não rememorar, não repetir, não revivenciar. Vocês estão entendendo? Então, quando coloca para a gente que nós não precisamos repetir, apague, mas utilize o aprendizado para o passo a passo. Utilize o aprendizado para a caminhada. Quando a gente fala de encontros, desencontros e reencontros, por quê? Porque todo desencontro hoje, amanhã vai trazer uma nova vivência, que vai trazer também memórias, lembranças, mas utiliza isso como um instrumento vitalizante para a caminhada. É isso que ele está propondo para nós. Ele não está dizendo que é para a gente esquecer a ponto de não aprender. É para a gente não esquecer, é para a gente esquecer a ponto de não ficar criando sofrimento. Não te sentencies a viver carregando mágoa no coração, como o condenado que se vê acorrentado a uma pedra. Não te sentencies, olha, para de se punir, pare de se culpar, não te sentencies a viver carregando mágoa no coração, como o condenado está acorrentado a uma pedra. Por que não carregando mágoa? Vejam bem, o que a mágoa traz para nós? Vamos lá no gráficozinho que a Joana de Ângeles traz para a gente na obra. Joana de Ângeles responde: a mágoa, ela traz para a gente ressentimentos. Ela traz ressentimentos e o ressentimento, ele vai trazer raiva. Atenção, quando a Joana de Ângeles coloca para a gente que a mágoa traz ressentimento, vamos fazer um paralelo aqui. O que é o ressentimento? Ressentimento significa sentir de novo, sentir outra vez, sentir várias vezes. A mágoa traz ressentimentos. Então, para que alimentar essa tristeza, esse mal-estar, essa dor? Por quê? Isso aqui vai nos transportar ao ressentimento, a gente vai continuar mentalizando. Daí a pouco, nós podemos criar um movimento de raiva, podemos criar.
Ah, mas é importante que a gente tenha raiva? É importante que a gente tenha raiva. Muitas vezes, aí veja bem, a raiva dos nossos enganos para que a gente corrija. Não a raiva para que a gente agrida, não a raiva para que a gente se agrida. Tanto que Paulo de Tarso coloca para nós nos Efésios, deixa eu colocar de preto aqui para reforçar, ele coloca para a gente aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, o que ele diz para nós? Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis, significa, tá irado? Tá. Não fica repetindo aquilo ali, não. Não fica rememorando, não fica programando o mal-estar. Irai-vos, mas não pequeis. Atenção que o versículo continua. Não permita que a tua ira transponha ao pôr do sol. Ou seja, não durma com ela. Não durma com ela. Resolva aquilo hoje. O mal-estar é hoje, resolva hoje. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Repetindo, a mágoa que leva o ressentimento, que traz raiva, isso tudo vai gerar para nós aqui o que nós vamos trazer como sendo pensamento negativo. E os pensamentos negativos, eles vão trazer transtornos. Vocês já viram o gráfico que a gente trouxe, falando a respeito de pensamento negativo e pensamento positivo, que está no capítulo 31 do livro Estudando a Mediunidade, quando Martins Peralva discute para a gente o livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver aqui quando ele fala do pensamento negativo e pensamento positivo. O pensamento negativo, ele tem uma raiz, a raiz está aqui, ó. Ou na mágoa, no ressentimento, ou na raiva, ou na somatória desses três desvalores, a não ser quando ocorre, a gente usa para fazer um movimento de mudança. Fora isso, isso vai criando um mal-estar dentro da gente. Ok? Tanto que aí, voltando, ele diz para nós aqui, não te sentencies a viver carregando mágoa no coração. Não te sentencies. Não te puna com essa situação aqui. Ok? Ele continua. As lembranças que te aborrecem não devem se sobrepor àquelas que te proporcionam alegria. Olha o que a gente foi falando lá no início. A lembrança que nos aborrece hoje não deve passar... A lembrança, e aqui fazendo referência à lembrança negativa. As lembranças que te aborrecem não deve sobrepor a alegria. Se nós temos lembranças positivas e negativas, a negativa não pode sobrepor um momento bom. Todos nós temos, gente. Todos nós temos. Mas a gente não pode se penalizar, se sentenciar. E aí, tamponando os momentos de alegria, porque também temos momentos felizes. Se é um encontro com alguém que foi negativo, determinada faceta, e o todo, como que está essa relação? Se é uma prova que você não foi bem, e muitas vezes não passou num determinado concurso, e o todo, e quantas coisas você já foi bem? Não uma prova, quantas provas na vida você já foi bem? Não é uma prova escrita. É uma discussão que você teve num relacionamento e já acha que o relacionamento está infrutífero. Quantos anos que esse relacionamento vem frutificando? Ou seja, não focalize as lembranças negativas, fortalecendo este pensamento aqui. Tá claro? Fortaleça aquilo que é positivo. Por isso que ele faz essa referência para nós e dedica um texto, dizendo mais. Conserva apenas a experiência do erro que porventura cometeste, e segue adiante, varando a noite em direção a novo amanhecer. Veja, conserva apenas a experiência do erro, que porventura, quando ele fala porventura, ele fala aquele erro, não é aquele erro intencional, não é aquele erro inconsequente,
porventura, por quê? Porque todos nós cometemos erros e acertos. Conserva apenas a experiência do erro que porventura cometeste. Todos nós erramos. Mas que a gente aprenda com esse erro e segue adiante, varando a noite em direção ao novo amanhecer. Varando a noite em direção ao novo amanhecer. Olha, vocês vão lembrar que a gente já fez referência aqui ao poeta e escritor Tiago de Mello, que nasceu em 1926, em março de 1926, desencarna em janeiro de 2022, antes de completar 96 anos. Ele ia completar 96 anos, 3 meses antes ele desencarna. Então imaginem vocês, quando ele fala, faz escuro, mas eu canto, ele não fala só faz escuro, mas eu canto. Ele fala, faz escuro, mas eu canto, por quê? Isso tem um porquê. Porque amanhã vai chegar. Não é o amanhã, não. Ele fala, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. O sol da madrugada, no poema dele ele vai colocando isso, o sol da madrugada me proporciona esperar um novo amanhecer. Ô, gente, é a colocação que está aqui, conserva apenas a experiência do erro que porventura cometeste. Segue adiante, varando a noite em direção a novo amanhecer. A mesma colocação que ele está trazendo aqui, Tiago de Mello disse para nós no poema. Então, imaginem vocês, se nós nos atentarmos para o movimento de alegria em relação a tudo que a gente está tendo acesso, porque tristeza todo mundo vive, dificuldades todo mundo tem, pedras no caminho todo mundo tem que pular. Isso é da lei, tá claro? E aí ele continua, quem se detém no passado sequer vive o presente. Ah, porque no meu tempo? Ah, porque naquela época? Ah, mas aquele dia? Mas há tantos anos. Gente, se a pessoa fica presa no passado, sequer ela aproveita o momento atual. Ah, Emerson, mas o passado é importante. Sem dúvida. Mas veja, eu gosto de dar um exemplo, principalmente para aqueles que dirigem. Quem não dirige também sabe disso. Você tem na sua frente, lá no carro, o para-brisa. E você tem ali no centro do carro o retrovisor. Nas duas laterais, o retrovisor. Para te lembrar o que passou. Então, a gente tem para vislumbrar o para-brisa. Quem vive olhando para o retrovisor, vive olhando para o passado, não vislumbra o que está passando e não vislumbra o que virá. Então, o que ele coloca para nós aqui, não perca tempo se prendendo ao passado. Veja como está agora e se prepare para o que virá. É isso. E o momento de hoje, com a saúde que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, com o discernimento, com a leitura, com a família, com os amigos, com o plano espiritual nos orientando, nos fortalecendo, nos norteando o tempo todo, o que a gente está fazendo? Fortalecendo lembrança negativa? E aí ele continua, quem vive só de se lamentar, acrescenta mais tempo ao tempo que já perdeu. Olha que bacana isso aqui. Quem vive só de se lamentar, acrescenta mais tempo ao tempo perdido. Se já vivemos situações que foram infrutíferas, e isso é com todos nós, se já vivemos situações infrutíferas e ficar lamentando, nós vamos fortalecer o tempo que foi infrutífero. E hoje eu estou novamente não frutificando em nada. Porque quem vive de se lamentar, acrescenta mais tempo ao tempo perdido. Vocês lembram uma frase de Einstein, quando ele fala sobre o tempo?
falta de tempo é desculpa dos que perdem tempo por falta de método? Einstein, que viveu conosco aqui no final do século XIX até 1955, metade do século XX. Metade do século XX. Então imagina, ele viveu conosco aqui mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Desencarna em 1955 e entre as várias orientações, os vários movimentos, o Prêmio Nobel da Paz em cima da teoria da relatividade, o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Física, sobre a teoria da relatividade que ele ganhou. Então, imagine, entre as várias colocações que ele trouxe para nós no campo da ciência, teve tempo de filosofar. Falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. E ele explica que muitas vezes nós passamos horas reclamando da falta de tempo em vez de aproveitar o tempo que aquelas horas está propondo para a gente. Então, quando o irmão José coloca para a gente, quem vive só de se lamentar, acrescenta mais tempo ao tempo que já perdeu, atentemo-nos para não perdermos mais tempo. Hoje é a tua abençoada oportunidade de começares a tudo fazer diferente, para que amanhã não tenhas mais do que te arrependeres. Hoje é a tua abençoada oportunidade de começares a tudo fazer diferente. Abençoada oportunidade, gente, significa que a porta está aberta para a gente hoje. Lembra que nós já falamos lá atrás sobre oportunidade? A palavra oportunidade deu uma origem, tá? Os romanos, eles criaram, isso vem lá dos romanos, quando eles davam nome aos ventos, e os ventos, que naquela época se chamava portus. Por que o vento tinha esse nome, portus? Porque esse vento, ele dava origem à terra firme, ele dava origem ao porto, ele dava origem, aliás, da palavra portos, eles criaram a palavra porto, portus, o vento favorável ao porto, à terra firme. Daí surgiu a palavra porta. A palavra porta significa a oportunidade, que aí daí surge essa palavra também. Peraí, que eu quero caminhar aqui com vocês. Deixa eu fazer uma nova seta cá embaixo. Surge a palavra oportunidade. Isso tudo foi criado lá atrás. Oportunidade. Então, veja. Portus, o portus deu origem ao porto. O porto é a terra firme, é o solo, o chão que a gente está pisando. Significa a segurança de quem está voltando para casa. Aqueles marinheiros que estavam vindo do mar depois da pescaria. Então, deu origem à palavra porta. A porta significa a passagem, o outro lado, o encontro com a família, o encontro com os amigos, o encontro com a sociedade. Eles saíram de um mar, 2 dias, 3 dias, uma semana. A palavra porta surgiu a palavra oportunidade, o que a gente não pode perder. Tá claro? Vamos voltar na frase. Veja, hoje é a tua abençoada oportunidade de começares a tudo fazer diferente. Hoje nós temos que aproveitar o que está sendo apresentado para nós. Por quê? Porque é uma porta que representa para a gente o porto seguro, a terra firme, para nós chegarmos aonde a gente deseja. Qual é o nosso projeto? E aí ele continua, para que amanhã não tenhas mais do que te arrependeres. Para que amanhã a gente não lamente determinadas coisas que a gente não fez
embora soubéssemos a importância de ter sido feito. Ok? Era isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.